Novas investigações do Tribunal de Contas da União revelam que os aposentados e pensionistas do INSS são vítimas de uma outra fraude, mas que desta vez movimentou cerca de 90 bilhões de reais. Segundo essa apuração, há vários indícios de irregularidade em empréstimos consignados firmados por meio do órgão. Só no ano de 2023, a auditoria do TCU identificou 35 mil reclamações de empréstimos que foram liberados de forma indevida, inclusive sem qualquer solicitação por parte do beneficiário, ou seja, ele não fez nenhum pedido. Em um dos casos, uma senhora do Rio Grande do Sul, que recebe pensão pela morte do marido há 10 anos, disse estar pagando 4 consignados ativos, além de outros 41 que ela já conseguiu quitar ao longo desse tempo. No entanto, apenas 3 foram feitos com autorização dela, com a família estimando um prejuízo, anote aí, de 160 mil reais ao longo da década. A investigação do INSS também revelou que é muito comum serem feitas renegociações financeiras do empréstimo consignado sem autorização, o que eleva o valor da dívida e também da parcela que é descontada diretamente na folha de pagamento do aposentado ou pensionista brasileiro. Enfim, é a fraude do INSS e agora em um outro cenário, né? Não por meio daquelas entidades, algumas fraudulentas, mas empréstimos consignados que não tinham sido autorizados e nem solicitados pelos aposentados e pensionistas. Chama o Roberto Mota para nós abrirmos essa edição de Pingos nos Is, trazendo uma reflexão sobre esse novo esquema, um tentáculo desse que parece um esquema ligado àquele outro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa investigação avança e revela novos detalhes, né? Essa nova fraude teria movimentado cerca de 90 bilhões de reais apenas no ano de 2023. Mota, bem-vindo. Um antigo presidente americano, Calvin Coolidge, disse uma vez que o negócio da América era fazer negócios. Eu acho que nós podemos dizer que o negócio do Brasil é montar esquemas. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Esquemas, principalmente, para fraudar os mais humildes. Uma senhora que eu conheço foi parada na rua por uma pessoa. A pessoa perguntou se a senhora era aposentada. Quando a senhora confirmou, a pessoa disse que a senhora tinha um dinheiro para receber e fez com que a senhora assinasse papéis, muito embora a senhora mal soubesse ler e escrever. Ela não sabia, mas estava fazendo um empréstimo consignado que ela não queria, que ela não pediu. Muitas coisas que são vendidas como benefícios para o povo são, na verdade, benefícios para os malandros, porque essa é a matéria-prima mais abundante no Brasil, a malandragem. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. As investigações que identificaram aquele mega esquema de fraudes e desvios no INSS avança e, ao que tudo indica, parece ser um problema e um esquema, mas muito maior, né? Eu me lembro que na semana passada você falava, olha, estamos falando em 6 bilhões e 300 milhões, talvez isso seja a ponta do iceberg. Dito e feito. Agora, um novo esquema que mira, inclusive, os empréstimos consignados, empréstimos também fraudulentos, porque ninguém teria pedido, ou grande parte das pessoas não solicitaram, dos aposentados e pensionistas, e a conclusão indica que cerca de 90 bilhões em empréstimos fraudulentos teriam sido concedidos apenas em 2023. Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Beraldo, nossa querida audiência. É isso mesmo, Caniato, eu já falei a semana passada que isso era a ponta do iceberg de um escândalo muito maior. E a cada dia parece uma série de Netflix, esse escândalo do INSS, né? A falcatrua só aumenta de tamanho e de escopo conforme as investigações avançam. Agora é a história do crédito consignado, é o assalto a aposentados, a pessoas humildes, a pessoas pobres, criminosos
que ganham dinheiro fácil explorando a ingenuidade das pessoas. O fato é o seguinte, Caniato, essas fraudes mostram duas coisas. Primeiro, o tamanho do Estado brasileiro e como esse Estado intervencionista, caro, corrupto, ineficiente, assalta o cidadão ao invés de prestar serviço de qualidade para o cidadão. Mais uma vez, é um sinal de que precisamos reformar rapidamente esse Estado para aumentar sua eficácia, cortar custos, fazê-lo com que se torne mais enxuto, porque esse Estado, além de custar caro, rouba as pessoas. Além de trabalhar 5 meses do ano para pagar imposto, para sustentar esse gigante, ineficiente, corrupto, ainda nós temos de lidar com o custo da fraude, do roubo, do assalto ao brasileiro. Segundo ponto que isso mostra é que os governos, não é só esse, né, os governos passados também, vêm fazendo muito pouco para combater fraudes, para melhorar a governança dos programas públicos, para mensurar resultados e saber se o dinheiro realmente está chegando na ponta e beneficiando aquelas pessoas mais necessitadas. Isso mostra que esse descuido com a governança, Caniato, tem tudo a ver com esses conluios fraudadores, com esses esquemas para assaltar os cofres públicos. Por isso, é fundamental avançarmos com uma reforma administrativa do Estado brasileiro. Caso contrário, esse Estado vai continuar cobrando mais imposto, tirando mais dinheiro do nosso bolso e, pior, roubando o cidadão de bem. Nova fraude no INSS, empréstimos consignados que tinham sido concedidos sem a autorização, sem a solicitação do aposentado e pensionista. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer também suas análises e reflexões acerca dessa nova informação que envolve o INSS. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Em 2023, o TCU teve acesso a informações que indicavam que cerca de 35 mil beneficiários já tinham reclamado. Olha, tem um empréstimo aqui, mas eu não fiz esse pedido. Então já havia uma investigação que indicava distorções na concessão dos consignados, né? Empréstimos que foram autorizados por alguém, não pelo titular. Ou seja, roubo, né, Cristiano Beraldo? Má fé, uma atitude tomada com idosos, porque sabem que muitas vezes essas pessoas têm dificuldades em identificar ali no contra-cheque essas distorções, esses valores que são subtraídos. Enfim, muito trabalho pela frente para pegar os responsáveis por isso, né, Beraldo? Bem-vindo mais uma vez. Pois é, Caniato, é triste constatarmos no que foi transformado o aposentado no Brasil. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Veja, Caniato, quando uma pessoa chega na idade de aposentadoria, supondo que ela se aposentou por tempo de serviço, muitas vezes ela está ali numa sensação de dever cumprido. Recolheu os seus tributos, as suas contribuições, trabalhou, criou a sua família muitas vezes, encaminhou seus filhos, e aí chega a hora da aposentadoria, aquele momento em que a idade bate, o cansaço pesa e a pessoa quer descansar, viver uma vida tranquila, uma vida que muitas vezes ela se preparou para viver de uma forma mais serena. Só que no Brasil, esse momento, que deveria ser de reconhecimento pela conquista de uma vida completada, digamos assim, a vida profissional completada com sucesso, no Brasil não. No Brasil, essas pessoas se tornaram alvo, se tornaram um número. E aí, quando elas conseguem finalmente a aposentadoria, as suas informações já são automaticamente vendidas, passadas, compartilhadas, e elas se tornam um alvo. Elas estão ali servindo como um número para uma grande estrutura que quer se beneficiar, quer roubar essas pessoas. O crédito consignado na aposentadoria virou uma febre que é inexplicável. As pessoas
usando da lógica de que o aposentado tem o pagamento do seu salário de longo prazo garantido pelo governo, então eles têm um crédito melhor. Agora, ter um crédito melhor não quer, em nenhuma hipótese, dizer que você precisa daquele crédito. Pois bem, com base numa técnica de venda muito avançada, que vai se aprimorando a cada dia, os aposentados vão sendo abordados, muitas vezes no próprio dia em que tem a sua aposentadoria concedida, e o dinheiro lhes é oferecido. E muitas vezes, num país em que o QI geral é baixíssimo, a educação é de péssima qualidade, as pessoas não são instruídas, elas não têm nenhum preparo, sobretudo de matemática financeira. A gente sabe como essas coisas funcionam. E aí, de repente, elas têm ali um dinheiro que o discurso de venda fala. Não, esse dinheiro aqui é barato. Você é um aposentado, agora você pode tudo. Pega esse dinheiro, vai viajar, vai fazer o que você quiser. E aí, muitas vezes, o aposentado embarca naquilo ali sem compreender o custo que terá de um dinheiro que ele não precisa e não pediu. Foram lhe oferecer, bateram a porta dele, lhe telefonaram. E aí ele passa a viver escravo daquele problema. Por quê? O dinheiro que sobra da aposentadoria já não é mais suficiente para que ele cumpra o seu planejamento de vida, de aposentadoria. E aí ele vai de empréstimo em empréstimo para tapar buraco. E quem se beneficia com isso? Quem recebe esses muitos milhões, bilhões de reais em juros que são pagos desse dinheiro que o aposentado não pediu? As instituições financeiras. Essas instituições financeiras contratam os escritórios de venda que ficam achacando aposentados. Veja se isso é lógica de funcionamento de país sério, porque isso tudo se dá com as bênçãos do governo. Só temos essa dinâmica no Brasil porque foi conveniente, continua sendo conveniente, ao governo permitir que isso aconteça com os aposentados. Portanto, estão aí, são alvos, não são cidadãos de respeito, são simplesmente uma carne que vai sangrando e as piranhas vão comendo até sobrar só o osso, porque é para isso que os aposentados servem no Brasil. Pois é, e tem informações importantes para a gente destacar, porque é muito curioso. Esse mega esquema ele deveria ter sido interrompido quando o INSS adotou o sistema de biometria. É a tecnologia justamente para impedir que os fraudadores e que os golpistas atuassem, né? Porque há naturalmente uma tecnologia para que você consiga identificar aquele beneficiário, o aposentado ou o pensionista. Só que isso não aconteceu. Mesmo após a implantação da biometria, as fraudes continuaram acontecendo. Deixa eu chamar o Mota, porque eu acho que também tem esse aspecto que a gente precisa analisar. O Dávila falou na urgência da reforma administrativa. Mota, com toda a cautela devida e naturalmente reforçando para a nossa audiência que a gente deve aguardar o avanço das investigações, mas uma coisa a gente tem certeza, não é possível, né, que um grupo de golpistas tenha conseguido achar brechas no sistema do INSS e conseguiram operar por tantos anos, fraudando centenas de milhares de beneficiários, conseguindo alcançar cifras na casa dos bilhões sem que alguém lá dentro não tenha dado algum tipo de apoio, né? É preciso a gente também fazer essa reflexão sobre a maneira como o INSS, ou como o funcionalismo público, ou como algumas empresas estatais, autarquias funcionam e que não operam com a mínima segurança devida quando a gente trata de dinheiro público e também dos dados das pessoas, né? Canhata, a gente tem que tratar esse assunto com muito cuidado mesmo, porque, pelo meu entendimento, há diversos tipos de golpes. Há esse golpe que eu acabei de descrever, que foi aplicado numa senhora conhecida minha. Esse golpe não envolveu nada de tecnologia. Foi enganar a pessoa mesmo. Você chega para a pessoa e fala, você tem um dinheiro para receber. A pessoa fala, dinheiro? Como assim? Eu quero. É só assinar aqui. A pessoa não leu o contrato. A gente vai falar sobre isso hoje ainda no programa, né? Sobre uma pesquisa que mostrou a grande quantidade de analfabetos funcionais no Brasil. Mesmo as pessoas que não são analfabetas funcionais, às vezes são pegas de surpresa
não têm preparo para lidar com aquilo, assinam aquele papel e recebem um dinheiro que elas acreditam que é uma dádiva do Estado, do governo presente. Como o Beraldo falou, viajam, compram um eletrodoméstico e a partir do mês seguinte elas veem um desconto que aparece no contra-cheque, vão reclamar e aí as pessoas dizem, olha, a senhora pediu aqui, o empréstimo consignado está aqui. Então não há necessidade de burlar nenhum aparato de segurança, isso não tem nada a ver com o uso de tecnologia ultrapassada, isso tem a ver com malandragem mesmo. Eu acho que a grande questão aí é esse mecanismo do empréstimo consignado. Como eu disse no meu primeiro comentário, são coisas criadas sempre com excelente justificativa. Olha, companheiro aposentado, se a gente descontar direto do seu contra-cheque, os juros serão menores. Não é uma maravilha isso? Você vai pagar juros menores. É ótimo. Melhor ainda para quem concede um empréstimo. Sabe por quê? Porque o aposentado não tem como deixar de pagar, porque o desconto é feito direto da aposentadoria. Para qualquer banqueiro, para qualquer um que queira emprestar dinheiro, não há coisa melhor do que essa. É lógico, né? Para conseguir uma bocada dessa, você tem que ser amigo do rei, você tem que encontrar algum jeito do seu banco ser escolhido para participar dessa festa. Depois que você está lá, com esse esquema funcionando, é ótimo. Ruim é para as pessoas, porque nós sabemos que a maior parte dos brasileiros não faz planejamento financeiro. A maior parte dos brasileiros luta para sobreviver mês a mês. E com uma oportunidade dessa de receber um dinheiro, a maioria embarca e depois fica passando grande dificuldade. Caniato, não era preciso nenhum aparato de segurança, não era preciso nenhuma investigação, era preciso só um pouco de bom senso e uma verdadeira preocupação com as pessoas mais humildes. O que você tem que dizer para essas pessoas é: não pegue dinheiro emprestado. Se você já tem uma vida difícil, se você sobrevive com dificuldades com a sua aposentadoria, se você pegar um dinheiro emprestado, você vai cavar um buraco ainda maior do qual você não vai conseguir sair. Ao invés de fazer isso, o Estado facilita a obtenção de empréstimo. Pois é, não é o que a gente vê. Exatamente o que o Mota frisou agora no final. Inclusive, há peças publicitárias que praticamente o aposentado é incentivado a tomar empréstimo, né? Então ele contrai uma dívida para pagar uma outra dívida sob o argumento de que é uma taxa de juros mais módica. Agora, você, Dávila, politicamente, como o governo acaba sendo impactado com esse episódio? Se a gente olha no retrovisor, administrações do Partido dos Trabalhadores no passado ficaram marcadas por episódios de corrupção, episódios escabrosos, inclusive, que lesaram os cofres do país, os cofres do governo, das estatais. Quais lhe parecem as consequências imediatas desse escândalo do INSS para a atual administração? Este escândalo, Caniato, é como uma bola de neve que cresce a cada dia e daqui a pouco será impossível resistir à criação da CPI que eles querem fazer no Congresso Nacional. E isso vai transformar uma crise de assalto aos aposentados do Brasil numa crise política, porque evidentemente na hora que tem uma CPI instalada, aí os holofotes estão para o lado político. Então vai ser um escândalo muito parecido com a Lava Jato, no sentido de ser um escândalo político, um escândalo administrativo e um escândalo que a cada investigação que se cavoca alguma coisa se encontra algo pior ainda. Agora, eu queria aqui fazer um contraponto a uma coisa que o Mota disse, que eu acho muito importante, sim. A tecnologia é fundamental para criar segurança maior. Por exemplo, a Dataprev, que deveria ser o órgão de segurança, é ali que começa a fraude do consignado. Se você pede um empréstimo no banco, aliás, se você faz uma compra fora do teu padrão no seu cartão de crédito, o banco já liga para você para saber se você realmente que fez aquela compra, pede a sua identidade, pede o número do seu CPF, pede data de nascimento. Então, faz um monte de pontos para checar se aquilo é verdade, se você realmente fez aquela compra, quando foge do padrão.
A mesma coisa deveria ter com os aposentados. Como é que um órgão como a Dataprev, que é um órgão técnico, justamente de tecnologia, de digitalização, consegue passar uma boiada de fraude e não acontece nada? É óbvio que tem gente envolvida nesse esquema do roubo dentro da Dataprev. Não é possível passar 35 mil consignados na Dataprev, que manda liberar o pagamento do benefício do INSS. Então, é preciso, sim, tecnologia de segurança para cada processo desse ser checado, investigado, pedir dado, pedir confirmação, como acontece nas instituições privadas. Ninguém libera crédito só dando o seu dado, ou preenchendo um papel e assinando e falando, olha, vai aí que começa o dia seguinte a sair dado. Não é assim que funciona. Então, é preciso esse rigor. E esse rigor não acontece por causa desses esquemas fraudulentos nas paredes do Estado brasileiro, no qual estão envolvidos funcionários e várias camadas de gente graúda da política. Porque quando você começa a ter rombo de 8 bilhões, 10 bilhões, 90 bilhões, não é uma coisa de bagrinho, é uma coisa de gente graúda envolvida em esquemas profundos nas paredes do Estado brasileiro. Então, é preciso, sim, recorrer à tecnologia. Por exemplo, você tem uma ótima tecnologia em coisas como o nosso documento, sua carteira de motorista, sua carteira de identidade, né? Por que não, na segurança bancária, por que isso não tem benefício social? Por que é um descuido no benefício social? Porque isso é, sim, a porta da fraude no Brasil. É estatal e benefício social. Se tiver um esquema rigoroso de controle, Caniato, o que você vai encontrar de coisa em BPC, INSS e outros benefícios sociais, mas vai conhecer numa escala gigantesca. É aí que está o furo por onde o dinheiro público, pago com o nosso dinheiro suado dos impostos, acaba saindo pelo ralo da corrupção. Pois é, a LGPD, né, Beraldo, funciona muito para correntista do Bradesco, do Itaú, do Santander. Agora, a LGPD não funciona para os beneficiários do INSS. Por qual razão, né, Beraldo? E vai piorar, porque a gente precisa lembrar que o tal do consignado agora está disponível para pessoas assalariadas, trabalhadores normais que vão poder pegar empréstimo tendo o seu fundo de garantia, se não me engano, como o respaldo, a garantia desse valor. E as pessoas vão embarcando nesse tipo de empréstimo sem, muitas vezes, como a gente está falando aqui, sem ter conhecimento do que efetivamente estão fazendo e mesmo do custo efetivo disso. E também no mês a mês tem um outro problema grave, e isso não se dá somente com a questão do consignado, mas em geral, que é saber o quanto de fato está sendo cobrado de juros das pessoas. Quem é que pega a calculadora e faz essa conta? Quem é que entende como é que essa conta é feita? Se nós pegarmos os grandes bancos brasileiros, a defesa que eles usam para justificar os seus lucros multibilionários trimestre após trimestre é dizer que, na verdade, a boa parte da renda deles é com tarifas. Que tarifas são essas? Que tarifas são essas que justificam 20, 30 bilhões de reais de resultado de lucro para um banco? Então, isso tudo está completamente distorcido e é feito de uma maneira que é incontrolável. É impossível se saber no detalhe o que de fato se está pagando. E essas informações não ficam facilmente disponíveis. Então, esse mar de confusão transformou o Brasil nesse paraíso das instituições financeiras. É uma coisa assustadora, como um país do tamanho do Brasil, com o tamanho de população, mais de 200 milhões de habitantes, como é que pode ter tanto pouco banco à disposição da população? Banco, eu digo, para você entrar na agência, abrir uma conta. Agora popularizou-se os bancos digitais. E a gente está vendo o que está acontecendo. Inúmeras fraudes
envolvendo bancos digitais, instituições financeiras digitais sendo utilizadas para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e por aí vai. Então isso virou uma confusão. É preciso colocar ordem na casa, porque os brasileiros estão sendo roubados e a atual dinâmica das coisas favorece um pequeno grupo em detrimento ao universo da população. Pois é, porque tem uma parcela significativa da população e que talvez parte seja a de aposentados, que ainda guarda aquelas características, né, analógicas, né, Beraldo? Gosta de ir na agência bancária, gosta de conversar com o gerente, sabe aquela coisa? Imprime o boleto, vai lá, paga a conta ali na boca do caixa. E aí, quando se vê diante de um banco digital em que as tratativas acontecem pelo celular, pelo telefone celular, ou eventualmente utilizando alguma ligação, se ele recebe a ligação de alguém, no caso o tal fraudador, ele acha normal, é assim que funciona hoje em dia. E não, né? Muitas vezes ele pode estar conversando com um larápio do outro lado, né? Com o fraudador golpista. Mota, falávamos sobre as reverberações, sobre a repercussão imediata para o governo a partir desse caso. A gente vai tratar daqui a pouco, inclusive, dos esforços do governo para tentar barrar aquela CPI ou CPMI, a investigação conjunta de Câmara e Senado. Agora, você não acha que esse episódio pode acionar o modo desespero e, a partir daí, criarem 1001 maneiras de... Não, eu vou usar um termo que não é muito bacana, mas quase que ludibriar, criar uma cortina de fumaça, sabe? Um pacote de bondades para você despistar e não permitir que a população fique martelando em cima desse episódio. Já vimos isso em outros casos, né? Qual é a lição de casa para a população quando observa esse tipo de movimento por parte de administrações federais? Eu acho que você está certíssimo, Canhato. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que coisas novas e chocantes vão surgir nos próximos dias e vão ocupar o espaço que a gente dedicaria falando sobre esse escândalo, o que as pessoas dedicariam pensando sobre esse escândalo. Por exemplo, eu vou só dar aqui uma sugestão maluca, hein, Canhato? Vai que eles resolvem mudar a camisa da seleção para vermelho. Pronto. O Brasil inteiro vai ficar falando sobre isso durante meses. Ninguém vai mais... O que é um escândalo? Escala de trabalho. O que é 6 bilhões aqui, 90 bilhões lá, diante da camisa verde e amarela, da camisa canarinho se tornando vermelha? Eu só queria dizer aqui, o Dávila, ele fez um comentário, e o Beraldo também, eu queria só comentar os comentários. Eu acho que o Dávila tem razão e não tem. Existe tecnologia para tudo, meus amigos. Reconhecimento facial, tem coisas que você vai fazer hoje, você tem que botar o celular na sua cara, botar para lá e para cá, virar o rosto, senão você não consegue fazer. A tecnologia de certificação digital também. A Previdência Social tem uma empresa de tecnologia dedicada para ela. Não faz nada mais a não ser prestar serviço para a Previdência Social. O problema não é de tecnologia. O problema é o modelo de negócios. Se você colocar a tecnologia ou simplesmente procedimentos que vêm antes da tecnologia para impedir essas espertezas, você vai estar acabando com o negócio de muita gente. Essa é a explicação. A explicação é evidente. E o Beraldo levantou 2 pontos importantíssimos. Essa aproximação aí, essa chegada do consignado para quem não é nem servidor nem aposentado. Essas fraudes vão ao infinito, meus amigos. Agora, toda a população de trabalhadores brasileiros vai ser alvo, vai todo mundo entrar nessa listinha do você sabia que você tem um dinheiro para receber? Isso aí vai ser um dilúvio de fraude. O outro ponto que o Beraldo levantou muito bem é sobre o cartel de bancos que dominam o mercado brasileiro, né? Assim como o cartel de empresas de telecomunicação, o cartel de companhias aéreas, etc, etc, etc. Eu vou trazer daqui a pouco a informação sobre a investigação que pode acontecer no Congresso Nacional. Quer trazer o seu ponto de vista ou o contraponto, Dávila? O comentário do comentário do comentário?
Não, o ponto é o seguinte, não, a tecnologia não resolve tudo, precisa ser tecnologia com governança e com seriedade, é óbvio. Mas, por exemplo, um exemplo, a Índia criou um sistema, Caniato, chamado Aadhaar. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje têm a identificação facial da sua íris e tal. Todo benefício social sai por lá. Caiu brutalmente a corrupção, porque hoje a pessoa não consegue receber mais o seu benefício de acordo com a íris. Tudo está ali. Então, o que acontece? Há cruzamento de banco de dados. Aí a pessoa fala, bom, essa pessoa morreu, como é que ela está recebendo o benefício da aposentadoria? Ou essa pessoa está dizendo que é pobre e não é pobre, porque a gente está cruzando com a renda dela, ela tem tanto. Então, assim, foi um sistema extraordinário. O Brasil precisava muito avançar com um sistema desse tipo, para fazer com que todos os bancos de dados acabem cruzando informação. É assim que se combate corrupção, criminalidade e tantas outras coisas. E a gente está falando que isso foi feito na Índia. Eu não estou nem discutindo aqui o modelo da Estônia, que é o melhor do mundo, mas um país como o nosso, um país emergente, com problemas gravíssimos de corrupção, com problemas também de descentralização da corrupção, porque lá tem os estados, como se fossem as províncias, também envolvidas em escândalos. E esse método chamado Aadhaar, que é o produto que eles criaram lá de reconhecimento facial, de íris, resolveu, mas muito a questão de governança. Por quê? Porque há cruzamento de dados, porque há os firewalls de segurança e porque isso acaba fazendo aquela famosa lei do Gary Becker. Agora, tentar fraudar, roubar, pode custar caro e pode custar muitos anos de cadeia. Pois é, só para fechar, Beraldo, mas se quiser trazer o seu complemento, só para a gente fechar esse capítulo, mas além de tudo isso que vocês disseram, talvez nós não precisássemos dar alguns passos para trás, justamente para encerrar o que me parece que é o problema central, né? A história do consignado, porque se há algum tipo de fraude que permite que isso seja incluído no contra-cheque do beneficiário, se você encerra ou impede esse tipo de desconto, e você trouxe muito bem a possibilidade de abrir, inclusive, para quem é empregado da iniciativa privada, o Mota arrematou também de maneira muito feliz, né? O céu é o limite, né? As fraudes poderão acontecer, inclusive, para funcionários de empresas privadas. Mas talvez o ponto não seja esse, encerrar a possibilidade de descontar diretamente no contra-cheque, no Olerite. Para quê? Qual é o sentido? Se a pessoa quer um empréstimo, vai lá na agência bancária, contrata e a partir daí faz o pagamento de forma debitada ou um boleto bancário, né? As agências bancárias podem administrar isso. É porque não há cultura de crédito no Brasil, Caniato. O que deveria servir de melhora na dinâmica de pagamentos é como você fazer um débito automático, né? Então você tem lá um compromisso, sua conta de luz, sua conta de telefone, eventualmente algum pagamento mensal que você tem que fazer, você coloca no débito automático. Todos os meses vai aquele valor ali ser debitado da sua conta. Obviamente você organiza a data dos débitos para ser posterior à data que você recebe o seu salário, e assim funciona. Você faz toda a programação necessária, você está em controle daquilo. Só que essa questão do crédito consignado, com a desculpa de que ele tem um nível maior de segurança e tal, e por isso justifica juros mais baixos, que na verdade é uma piada, porque não existe juros baixos no Brasil, aí se tornou essa indústria. E o Mota trouxe muito bem, no país dos campeões nacionais, onde cada setor relevante da economia brasileira tem os escolhidos do governo, os amigos do governo, esses aí vão muito bem, obrigado. E como é que você muda isso? Não há ninguém, nem da iniciativa privada envolvida, nem do governo, interessado em resolver esse problema. Porque conforme os campeões nacionais são ajudados por esse tipo de legislação, de regulação, os campeões nacionais da iniciativa privada vão fazendo os campeões nacionais do serviço público, que são aqueles envolvidos nessas decisões. Então o sistema é podre do começo ao fim, Caniato. Realmente não há
como justificar ou salvar algo tão nocivo que já permitiu imensas movimentações, um que faz a carteira, que vende para outro, aí vai um bancão, se associa, depois compra. Quantos e quantos movimentos vimos disso? Quantas fortunas foram criadas a partir disso? Estão aí, e a população pagando na taxa Selic quase 15%. Se você for tomar dinheiro no banco, você tem que levantar os braços, você vai ser assaltado. Você é assaltado quando paga imposto, é assaltado quando pega dinheiro emprestado. É um país que não funciona, Canhão. Pois é, nós falávamos na semana passada sobre o esquema de descontos ilegais daquelas entidades e fizemos uma prestação de serviço aqui, estimulando que você, se é aposentado ou pensionista, que fizesse essa investigação para identificar se houve algum tipo de débito ilegal. E agora, mais uma vez, a gente tem que fazer o reforço para a nova fraude do INSS, né? Os empréstimos que foram autorizados e concedidos sem a solicitação do beneficiário. Um montante muito maior de dinheiro, 90 bilhões movimentados no ano de 2023. Então, se você é aposentado e pensionista, faça a lição de casa, faça esse dever, verifique os seus contra-cheques para identificar se tem algum tipo de empréstimo contratado que você não solicitou. Isso é muito importante.